Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Boa noite. Quero louvar o Senhor mais uma vez pela oportunidade que Ele nos dá de falar um pouquinho da palavra dEle. Quero agradecer ao pastor Alberto pela oportunidade também que é me dada nessa noite para falar com a noiva do Cordeiro. Eu quero agradecer ao pastor Cristiano, que é o nosso pastor também nessa igreja. Deus abençoa. Gosto de ouvi-los, mas aprovou o Senhor que nós estivéssemos aqui nessa noite. Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés e nós vamos estar lendo 3 versículos no livro de Atos, no capítulo 12. Nós vamos estar lendo do 1 ao 3 e vamos também depois voltar um pouquinho a Atos 9, no versículo 31. Se fôssemos dar um tema para essa mensagem nessa noite, nós colocaríamos o portão automático. Glória a Deus. Eu estou com a versão atualizada, precisei de pegar essa Bíblia, porque a minha Bíblia está igual a Bíblia do evangelista Paulo. Está tendo mais lugar para vocês de uma de Bíblia. Glória a Deus. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram o dia dos pães asmos. No 9, no versículo 31, que diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Você pode sentar, dando glória a Deus, louvando e exaltado ao nome do Senhor. Já fomos orados aqui nessa noite pelo nosso pastor, mas eu peço ao Senhor Espírito Santo que Ele venha falar através dos meus lábios com a noiva do Cordeiro, porque nós não falamos com qualquer pessoa, nós falamos com aqueles que Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário pela vida de cada um de vocês nessa noite e pela minha vida. Então que o Espírito Santo traga a mensagem à igreja da forma que a igreja necessita para sair daqui edificada, exaltada, confortada, e também, se o Senhor quiser, Ele pode corrigir também. Glória a Deus. Nós acabamos de ler alguns versículos do capítulo 12, do capítulo 9 do livro de Atos, e nós vimos aqui que a igreja ela passava por um período de crescimento e um período de paz. Nós também lemos aqui que o rei Herodes Agripa I, ele manda matar Tiago. Eu preciso que você comece a analisar comigo que Tiago, ele não era qualquer um personagem bíblico. Tiago, a palavra do Senhor nos diz que ele era uma das colunas da igreja. Então nós vemos aqui que uma das colunas da igreja foi tirada, foi arrancada pelas mãos de Herodes. E a gente vê aqui também que alguns judeus achavam agradável o começo daquele massacre, porque nós lemos aqui, se a gente começar a ler o livro de Atos, a gente vai ver aqui o crescimento da igreja, a expansão da igreja, o movimento da igreja, a conversão de Saulo. A gente vê aqui coisas extraordinárias que o Senhor estava fazendo na terra através dos discípulos. E o texto sagrado nos diz que quando Herodes ele vê que isso foi bom demais, eu preciso que vocês entendam que Tiago ele foi morto, e não foi uma mortezinha comum não. O texto aqui não narra a forma que ele foi morto, mas quando nós entendemos assim que ele foi morto, é como a espada, a gente vai entender que ele poderia ter sido decapitado, que ele poderia ter sido degolado, que ele poderia ter sido picado, porque nessa época que
era uma época de agressão contra a igreja começou a ser agredida, a igreja começou a ser ameaçada, a igreja ela começa a sentir medo. E o texto sagrado nos diz que, tendo feito prender Pedro, o lançou no cárcere. O que eu acho tão interessante e tão lindo de Deus é que o Senhor, quando eu li esse texto, Ele começava a falar comigo que foi o portão, o primeiro portão automático da história que Ele abre, Ele abriu aqui dentro desse texto. E quando eu comecei a ler esse capítulo, o Senhor Ele começava a falar comigo que hoje não está sendo muito diferente, que a igreja tenta ser oprimida, que a igreja tenta ser massacrada, que a igreja que o inferno e os governos têm tentado massacrar a igreja, mas a igreja ela ainda continua de pé, porque a igreja tem dono. Não está sendo diferente. Essa época aqui começou um massacre. E o que eu acho tão interessante, tão lindo, tão maravilhoso aqui, é que toda vez que começa uma ameaça, a igreja se posiciona. Se a igreja não tiver a consciência que é o tempo de posicionamento na terra, então nós estamos vivendo em uma outra época. Porque o que o céu quer para nossas vidas é que nós venhamos ser verdadeiramente a igreja de Cristo, aquela que foi paga o preço do Calvário. Não é simplesmente a minha roupa bonita, o meu cabelo escovado, o batom que eu passo que tem que estar em alta, mas a minha intimidade, o meu relacionamento com o céu, ele tem que estar em dia. É amar verdadeiramente, porque é tão interessante, porque amar aquele que nos ama é fácil, mas amar aquele que não nos ama, é isso que o céu nos ordena, é isso que o céu quer que nós façamos. Aleluia. E o texto sagrado nos diz que Pedro é lançado no cárcere. Eu acho tão maravilhoso, é que quando ele foi lançado no cárcere, a igreja, ela orava incessantemente por Deus. Eles oravam para o Senhor em favor de Pedro. Acho tão interessante, porque como é que eles não oraram em favor de Tiago? Interessante, né? É porque o Senhor muitas vezes arma situações para que haja um posicionamento do povo dele na terra. Porque a igreja ela se posiciona em oração. Só que a igreja se posicionou em oração depois que alguém foi morto. E o que o Senhor quer para nossas vidas é que nós nos venhamos posicionar antes que alguém seja morto, antes que alguém vá para o cárcere. Porque posicionamento depois de cárcere é mais complicado, é mais difícil. Então se posiciona hoje para que haja livramento amanhã. Se posiciona hoje para que haja um livramento amanhã. E o que eu acho lindo é porque eu estou aqui pregando nessa noite de hoje para uma igreja que está posicionada em Deus, porque tem coisas melhores para fazer no verão aí fora, mas você decidiu a vir para se posicionar diante do Senhor, diante de Deus. Nós vemos aqui a igreja orando, a igreja clamando, a igreja, o texto não fala, mas eu acredito que a igreja estava com medo, porque havia tido só um martírio antes do martírio de Tiago, que foi de Estevão. Depois do martírio de Estevão, Saulo de Tarso se converte, se torna Paulo. A igreja vive em harmonia, a igreja vive em paz. Aí de repente houve uma notícia: quem morreu? Quem foi decapitado? Tiago. E quem está preso é Paulo. O que eu acho tão interessante é porque Tiago, ele é uma das colunas da igreja. E o que eu aprendo com o céu é que o Senhor, ele nos mostra dentro desse texto sagrado que talvez o Senhor
de Deus nesse lugar. Quando Herodes estava para apresentá-lo, ele naquela mesma noite, a gente pode dizer que teria sido na madrugada que ele teria que ser apresentado. O texto sagrado nos diz que Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado por duas cadeias ou correntes e sentinelas. A porta do cárcere era guardada. Olha só, 4 quartetos de soldado ficavam guardando o cárcere. 2 homens, um do lado dele. E Pedro estava fazendo o quê? Pedro dormia. Porque quem tem a consciência que já fez aquilo que o céu determinou para ele fazer na terra, ele não se preocupa com o dia de amanhã. Olha só, a igreja está desesperada. A igreja está orando. A igreja está clamando. E Pedro está fazendo o quê? Eu vou dormir. Eu vou dormir. Porque amanhã, se eu for decapitado, eu vou encontrar com meu amigo Tiago lá naquele local e nós vamos adorar o mestre junto. Peraí, eu vou dormir. O que eu quero dizer aqui nessa noite? Eu quero dizer para você que se você serve o Senhor dos exércitos, o Jeová Sabaote, que é o Deus das guerras, que tem o comando total e absoluto da terra, não é Trump, não é o Putin, não é os governos da China, mas é o Senhor dos exércitos. Você vai dormir em paz. Pode ter um inimigo do lado, pode ter um inimigo cercando, o exército pode estar te encurralando, mas você sabe e tem a convicção que aquele que te guarda, ele não cochila, ele não dormita. Sai, espírito do medo, em nome de Jesus. É para dormir. A ordem do céu aqui é para dormir, é para deitar e para dormir o sono do justo. Olha, é tão lindo, tão interessante, porque lá no livro de Romanos, Paulo ele diz assim, Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória em nós será maior, melhor do que qualquer sofrimento, do que qualquer ameaça, do que qualquer afronta. Eu vou liberar algo aqui que o Senhor está me autorizando. Não se preocupe com o território aonde você está, porque aonde o Senhor te levar e te conduzir, você será bênção, você vai frutificar, você vai ser luz. Pera, deixa eu falar que vocês não estão entendendo não. Eu vou entregar tudo porque meu negócio é com o céu. Nós precisamos de parar de ter a visão de que é o local que faz a diferença, porque a diferença quem faz em nós e através de nós é o poder de Deus. É melhor que chegue fraco mesmo, é melhor que esteja fraquinho mesmo, porque o poder dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, na nossa debilidade. Olha só que lindo. Mas o texto nos diz que a porta, eis porém que sobreveio um anjo, e sua luz iluminou a prisão. Gente, quem está em paz em Deus, quem tem a consciência que já fez tudo que o céu ordenou para ele fazer, peraí, eu vou dormir. Pedro, ele dorme, que o anjo teve que tocar. Era como se a gente pudesse, imagina comigo, igreja, Pedro está lá bem dormindo, amanhã eu vou ser morta, amanhã eu vou ser morto, mas o que importa é isso, aquilo que o Senhor me ordenou para cumprir nesse lugar, eu já cumpri. Peraí, eu estava lá no dia de Pentecostes, eu vi as labaredas de fogo, eu fiz o que tinha que ser feito, então eu vou dormir, porque a minha vida está no controle do Senhor, e o anjo tem que cutucar, acorda Pedro, levanta
Deus, o texto diz que as cadeias caem. A confiança em Deus faz com que, as cadeias caem, as cadeias se rebentam, porque o texto diz que as cadeias lhe caíram das mãos. E o texto diz que o anjo fala assim: cinge-te e calce a sandália. Cingir é dizer está pronto, cingir é dizer está preparado. Se prepara aí, Pedro, porque vai acontecer o maior evento da história na Bíblia Sagrada. Peraí, você não está entendendo o que o céu está liberando sobre a sua vida. Cinge-te, fique pronto, fique preparado, porque aquilo que Deus vai fazer por você vai ficar marcado na história de Filadélfia e da igreja Shalom. Peraí, você não está entendendo? Não põe a capa de autoridade que o Senhor te deu. Vista a capa da autoridade sobre a sua vida e começa a levantar uma palavra de ordem dentro da sua casa. Você está entendendo o que Deus está liberando aqui sobre vocês nessa noite, sobre a minha vida? Levanta a voz de autoridade aonde você for. Peraí um pouquinho, eu sei quem cuida de mim, eu não vou ter medo, não, eu vou. Vista a capa da autoridade sobre a sua vida e seja pronto, porque o texto diz que ele saía e seguia. É tão interessante porque quem confia em Deus, ele descansa tanto, que ele não sabia se ele estava dormindo, se ele estava sonhando, se ele estava tendo uma visão. Será que eu estou tendo aquela visão que eu tive com o Cornélio? O que será que está acontecendo comigo? Porque eu estou tão confiante, tão descansando naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu estou tão convicto de quem eu sou para Deus, e eu tenho tanta certeza para onde eu vou. A pergunta que o Senhor me traz nessa noite, nesse momento: nós temos a convicção para onde que nós vamos? É uma noite de rever como nós estamos diante dEle, como nós estamos nos posicionando diante do Senhor. O que é que nós fazemos quando nós não estamos aqui, ou ali, ou ali, ou lá? Como está a nossa vida diante de Deus? Qual o posicionamento nosso diante do Senhor? O texto sagrado nos diz que ele se levanta, depois que eles passam pela primeira e pelo segundo sentinela, eles chegam ao quê? A um portão de ferro que dava para a cidade. E esse portão, ele se abre automaticamente. O Senhor está dando livramento aqui nessa noite. Eu vejo o portão sendo aberto com livramento nessa noite. Eles dizem assim que o primeiro portão eletrônico, esses dos bancos que nós passamos, essa porta chique que nós temos aqui, que o crente não vem se não quiser, porque ele pode até ir sozinho lá para nós passar. Hoje, quando eu fui chegando, eu falei: meu Deus, que maravilha, tem uma Bíblia aqui, tem uma bolsa aqui, aí você vem, a porta, aí você passa. O texto sagrado nos diz, a história nos diz que o primeiro portão eletrônico foi inventado por um grego no século I depois de Cristo. Mas nós vemos aqui Deus abrir essa porta para Pedro passar. Eu vejo portas no mundo espiritual. Toma posse dessas portas. Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus, se quiser, Ele vai lá e apaga aquilo que já foi decretado no computador e glorifica o nome dEle através da sua vida. Eu vejo o Senhor abrindo portas de escape nessa noite. O que eu estou falando é sério demais. Aleluia. O próprio Deus abre a porta do livramento para Pedro. O próprio Deus abre a porta do livramento para Pedro. Enquanto você dorme, tem alguém que está orando pela sua vida. Você está entendendo? Enquanto você está dormindo, Deus está levantando alguém para orar pela sua vida. Como Pedro dormia, a igreja orava. Enquanto Pedro
Pedro, ele cai em si. De repente, Deus vai dar um estralo lá em Pedro, lá, e ele pensa assim: nossa, meu Deus, é Deus mesmo, é um anjo. Porque ele diz assim: então Pedro, caído em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e da expectativa dos judeus. Êxodo 3, 7, 9. Deixa eu ver se ela coloca ali. Tenho aqui. Glória a Deus, achou? E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus extratores, ou seja, dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Pode passar para o seguinte: portanto decidi livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e dos jebuseus. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Está pensando que Deus não está vendo essa situação toda? Está pensando que o Senhor está dormente com isso tudo que está acontecendo? Está pensando que o céu não está enxergando a aflição do seu coração? E não adianta mentir, não adianta fazer cara de paisagem, não, porque você sabe como está o seu coração e o temor do seu coração. Mas o Senhor, Ele decide descer para livrar o seu povo da mão daqueles que estão oprimindo. Eu vejo o livramento de Deus. Eu vejo o favor de Deus. O favor de Deus nos favorece porque Ele é misericordioso, e a misericórdia dele acontece a cada manhã. Não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque Ele é misericordioso. Ele é tardio em irar-se. Ele é um Pai amoroso. E eu vejo o Senhor abrindo portões nessa noite de hoje e livrando pessoas para a glória do nome dEle. É lindo demais a confiança de Pedro. É muito maravilhoso. Pedro está lá, ó. É isso que o céu quer que nós façamos. Essa noite poderia até estar aqui falando um monte de coisa, dando um monte de correção, mas eu ando debaixo da obediência do Senhor. E a palavra do Senhor para essa igreja nessa noite: eu abro portões no meio da impossibilidade, aonde que está tudo monitorado, aonde a guarda está guardando, aonde não tem como fazer nada. Eu abro portão eletrônico nessa noite, e ele vai cantar do outro lado como o Miriam cantou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O texto nos diz que ele sai da prisão, ele vai para a casa de Maria, mãe de João, e quando ele chega lá, ele bate na porta, e uma criada pelo nome de Rode vem abrir a porta. É tão interessante que ela fica tão alegre com a voz de Pedro, que ela não abre a porta não, ela vai correndo lá anunciar: Pedro está lá fora. Eu acho tão interessante, é porque nós pregamos de fé, nós falamos de fé, nós falamos que vivemos de fé, nós oramos, nós jejuamos, nós levantamos campanha. E eu acredito que aqui na igreja aqui não estava diferente, porque eles já eram a igreja, eles já tinham se afastado da sinagoga e eles já estavam congregando como eclésia, como igreja. Eles já tinham se separado da sinagoga, esse povo aqui. Então eu acredito, eu entendo que esse povo aqui, eles faziam campanhas, jejuavam, eles oravam, eles buscavam.
que quando ela diz que Pedro estava lá fora, eles falam assim, ó, é louca. É louca. É como se eu ouvisse um suar dizer assim, não, é impossível sair de lá. É impossível para o homem, mas é possível para Deus. É impossível para a lei da terra, mas para a lei do céu não há impossibilidade. O Senhor, Ele trabalha dentro da impossibilidade para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. O Senhor, Ele não trabalha em cima de possibilidade, porque quando o céu começa a trabalhar em cima de possibilidade, aí a glória começa a ser transferida para homens, e a glória do Senhor, Ele não divide com ninguém, a glória é dEle. Então o Senhor, Ele gosta de trabalhar dentro da impossibilidade. O céu faz aquilo que é impossível. Aquilo que o homem não faz é aquilo que o céu faz. Ele não muda a rota da glória dele. Ele não muda a vertical nem a horizontal da glória dele. A glória é minha. Então eu vou fazer mesmo. É aquilo que você não está acreditando. É aquilo que você não imagina que vai ser feita. Eu vou fazer. A igreja ora, mas não acredita. Mas eu estou pregando para uma igreja que o Senhor está estabilizando uma fé sobrenatural para um povo caminhar adiante e em cima do sobrenatural. Eu quero nem saber. Foi, mas eu ainda estou aqui. Enquanto eu ainda estiver aqui, eu vou fazer como Pedro. Eu vou pregar, eu vou falar de Jesus, eu vou ganhar alma, eu vou sair do WhatsApp, eu vou sair desses outros negócios, tudo aí, porque eu quero fazer aquilo que o céu tem para mim fazer. Eu não vou perder tempo não, porque se eu for decapitado no outro dia, eu quero chegar lá na glória e tomar café com Jesus na suíte presidencial. Essa é a fé de Pedro. Vou morrer? E daí? Eu vou morrer, você decapitado, você decolado, o que vai acontecer comigo? E daí? Eu já fiz aquilo que o céu determinou para mim fazer. E daí? Eu já cumpri com o propósito que eu vim. Eu já cumpri com o propósito que o céu tinha para mim. Só que ele vai lá e fala assim, olha só. O anjo do Senhor. Eles disseram que era o anjo, né? Não. Foi o anjo do Senhor que abriu as portas e eu passei por ela. Os portões, o portão automático, e eu passei por ela. Peraí, que alvoroço é esse? No meio dos soldados. Ninguém vai entender nada. Nem ele lá que está decretando as leis vai entender. Você não está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu estou sentindo a graça de Deus para falar isso. Nem ele vai entender, porque é ele que vai ter que assinar. Está entendendo? Nem ele vai entender, porque é ele que vai ter que decretar. Porque quando o céu ordena, o homem tem que obedecer. Quando o céu dá uma ordem, o homem tem que obedecer. Você não está entendendo, não? Deus vai mandar e eu vou fazer. Eu não estou entendendo nada não, mas eu preciso de fazer. E quem vai ser beneficiado é aquele que está com a fé dele fixa, permanente em Deus. Quem vai receber? Aquele que tem aliança. Quem vai receber? Aquele que tem compromisso. Quem que vai receber? Para quem que o portão vai abrir? Para quem tem aliança, para quem tem compromisso. O céu conhece quem tem compromisso. O céu conhece quem tem aliança. Deus vai enviar anjo. Deus vai abrir portão automático. Você não está entendendo não. Eu não estou aqui contando a história da carochinha não, porque eu não tenho tempo para isso. Saí lá do povo, não vim para cá, podia ter ficado lá, mas eu vim aqui para dizer para você que o céu está abrindo um portão automático para você passar. Recebe porque é do céu. Irmão, eu estou bem, você não está entendendo. Você pode estar bem financeiramente, mas como que está o seu espiritual?
Será que o céu precisa abrir um portão para você passar a entender quem é você em Deus e quem é Deus na sua vida? Peraí, mas eu estou entendendo, eu estou bem financeiramente, está tudo bom na minha casa, ok. Você está bem, mas dentro do nosso corpo, quem conhece é só o céu. Aquilo que o homem não vê, aquilo que fica incubado por muitos anos, o céu vê, o céu sabe, o céu conhece. Eu não sei qual é o portão automático que o Senhor precisa de abrir para você nessa noite. Mas eu sei que o Senhor, Ele está trazendo confiança em meio a esse caos. Eu sei que o Senhor nessa noite, Ele está tirando medo de pessoas. Medo de dirigir, medo de sair de casa, medo de trabalhar. Disso eu tenho uma convicção, que o Senhor, Ele está tirando o medo. O Senhor está enviando, vou repetir de novo, o anjo do livramento para sua casa nesta noite de hoje. O Senhor sabe que você está vivendo uma tensão, nós estamos vivendo uma tensão, porque quando a gente vê o que está acontecendo em Israel e acontecendo no mundo, o que a gente pensa? Meu Deus, daqui a pouco o negócio vai explodir tudo, vai estourar tudo. Então é uma bomba relógio atômica todos os dias. A notícia, a mídia está nos bombardeando todos os dias. Mas o Deus de paz, que tem a paz, que excede todo o entendimento, está trazendo paz sobre as nossas vidas nessa noite. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu não sei qual é o portão que você precisa que o Senhor abra. Eu não sei qual que é o portão automático que você precisa que o Senhor abra para você. Eu fiquei 10 anos orando pela vida da minha filha. E eu precisava muito que o Senhor abrisse o portão automático para que ela pudesse passar. Minha filha trabalha ainda num bar. E ela saía às noites, ela ainda sai à noite para trabalhar. E eu falava, Senhor, que tanto de afronta é essa? Eu preciso tanto que o Senhor abra um portão para que essa menina passe e a graça apanha ela. E o Senhor faça alguma coisa para a glória do nome do Senhor. Faz 4 meses que a minha filha está congregando, está apaixonada por Jesus. É para Ele, é para a glória do nome dEle. Talvez um portão automático que você precisa de abrir, que o Senhor abra, é a libertação de alguém, é a libertação do esposo. Ela virou para mim essa semana, eu falei, Deus, ela ainda trabalha naquele lugar. Jesus, o Senhor resgatou, o Senhor está fazendo uma obra linda, mas ela trabalha naquele lugar. Essa semana ela me chamou de vídeo e falou, mãe, olha que negócio esquisito aqui. Eu falei, o que foi? Mãe, eu estou aqui sentada nessa mesa e eu olho para lá, tem um Buda. Aí eu olho para cá, tem uma bacia cheia de flor, cheia de coisa. Aí eu entro para ali, minha patroa está carregando um negócio. Mãe, ora para que Deus abra uma porta de emprego para que eu saia desse lugar. O portão automático do céu, eu creio que vai ser aberto para essa porta. O que eu quero dizer para você é que o céu está abrindo o portão aqui nessa noite. E eu não sei qual é o portão que você precisa, mas o Senhor, Ele sabe o que você necessita antes que as palavras saiam dos seus lábios. Aleluia. Eu quero convidar, pode, pastor, chamar o povo para orar? Quero convidar você a vir na frente. Os pastores vão estar orando pela sua vida. Eu não sei qual é o portão que você precisa que o Senhor abra para você, mas você vai vir. E os pastores vão estar orando. E nós queremos em nome de Jesus que amanhã, na tarde da bênção, pode já ter testemunho. Porque até chegar o culto da noite, ainda vai ter um dia que vai decorrer. E eu creio em nome de Jesus que até o final da semana você vai chegar, você vai ligar para o pastor e você vai falar para o pastor, pastor, eu tenho um testemunho, o céu abriu um portão automático e eu consegui passar para a glória do nome dele. Vem na frente, eu convido você a vir na frente que nós vamos estar orando. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei se você precisa de ser liberto do medo. Eu não sei se você precisa de ser liberto da atenção. Eu não sei se você precisa que o Senhor entre numa causa imigratória sua.
mas você sabe em qual portão automático você precisa de passar por ele. Você sabe o que você necessita, e o Senhor, Ele está aqui para realizar o desejo do seu coração. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor, Ele se faz presente, e o Senhor se faz presente aqui nesse momento. Glória a Deus. Pastores, vocês podem já orar. Senhor meu Deus, eis aqui a tua igreja, Pai. Eis aqui o teu povo, meu Senhor.